6 horas e 34 minutos, fica atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de quinta-feira. E olha só, se você mora na Zona Leste ou adjacências, fique atento porque a Defensoria Pública vai realizar até amanhã uma ação para quem precisa de orientação jurídica relacionada à rede pública de saúde. E quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. Como vai funcionar essa ação? Onde é que vai acontecer? Conta pra gente. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Então, essa ação da Defensoria, a primeira vez relacionada a problemas sobre a saúde, atendimento negado, outro tipo de situação, tanto na rede pública quanto na rede particular de saúde, acontece aqui no Centro Cultural Tiago de Melo para as pessoas da Zona Leste ou também de outros tipos, outros locais da cidade. É a carreta, a famosa carreta da Defensoria, a carreta itinerante que passa pelos locais e que está justamente fazendo esse atendimento para as pessoas que têm algum tipo de problema relacionado à jurisdição, problema jurídico com a saúde, tanto pública quanto particular. Quem vai explicar um pouco melhor sobre o atendimento vai ser o Arlindo Gonçalves, que é um dos defensores da saúde. Muito bom dia, Arlindo. Fala então pra gente como é que vai funcionar. Primeira vez que acontece, vocês ainda não têm noção ainda de como é que vai ser o público, né? Mas qual é o objetivo de tudo isso aqui a partir de hoje? Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os espectadores da TV A Crítica. Então, essa é, na verdade, a primeira atuação realmente da Defensoria Pública da Saúde, voltada para atendimentos específicos da saúde, em alusão ao Dia Nacional da Saúde, que se comemora no dia 5 de agosto. E aí nós vamos estar nos dias 3 e 4, aqui no Centro Cultural Tiago de Melo, bem coladinho aqui no Hospital Platão Araújo, fazendo atendimentos de demandas relacionadas à saúde. É importante que as pessoas tenham em mente que nós não somos a porta de entrada para o SUS. A pessoa já deve ter procurado o SUS e ter tido alguma dificuldade. A Defensoria ela vai exatamente viabilizar aquele atendimento, aquele acesso a demandas da saúde, seja relacionadas a medicamentos, próteses, procedimentos, enfim, qualquer demanda relacionada à saúde, na situação de uma demora grande, uma demora significativa ou de negativa. Então, teve muita gente que procurou a Defensoria da Saúde para relatar vários problemas. Qual é o problema mais recorrente que tem na jurisdição de vocês, na demanda de vocês? Os problemas mais recorrentes são exatamente medicamentos e procedimentos cirúrgicos. E muita gente... Também internação, pedidos de internação compulsória, que a gente tenta até conscientizar as pessoas na questão de saúde mental, que na verdade a via não seria a internação compulsória. A primeira via seria o atendimento nos CAPs. Olha aí, uma surpresa isso. A questão também do atendimento negado pode ter algum tipo de ação? O paciente pode ir até a Defensoria também? Porque muitas vezes as pessoas também, às vezes, não sabem, né, qual é o tipo de situação que você pode entrar com algum recurso, entrar com algum tipo de processo contra o Estado ou contra a empresa particular. Sim, a pessoa pode nos procurar, nós vamos interceder junto ao órgão para tentar uma solução extrajudicial. Nós passamos originalmente a orientação sobre todos os documentos que a pessoa tem que nos trazer, tentamos uma solução extrajudicial. Caso a solução não seja possível, aí sim nós ajuizamos a demanda. E também fazemos atendimento em situações não só relacionadas à saúde pública, mas também aquelas situações de plano de saúde. E aproveitando, hoje nós estamos fazendo o lançamento da nossa cartilha. Mostrar a cartilha então? Sim. Que é exatamente o nome da nossa ação, Saúde por Direito, onde está disponível várias orientações dentro da cartilha sobre como a pessoa deve proceder, documentações que deve trazer para a Defensoria Pública, e ela também vai estar disponível para download no site da Defensoria Pública. Então qualquer dúvida pode chegar ou no site ou chegar aqui mesmo durante o atendimento e conseguir a cartilha. Muito legal. Reforça então o horário para a gente, Arlindo, o atendimento para as pessoas que tiverem interesse aqui da carreta do DPE. No dia 3 e 4, hoje e amanhã, das 8 até as 16 horas. E aí o nosso objetivo é exatamente esse, que a gente tem uma certa demanda. Sim, só lembrando, a nossa unidade fica localizada no centro, o atendimento continua, a unidade ela existe na rua 24 de maio, 321 Centro. E a gente percebe que as procuras ainda são um pouco tímidas. Exatamente por esse motivo também a gente está indo no bairro para fazer o atendimento para as pessoas. O atendimento aqui não é exclusivo só de questões relacionadas ao Hospital Platão, que está aqui do lado. Qualquer demanda relacionada à saúde, as pessoas podem nos procurar.
Muito bem, muito obrigado, viu, Arlindo, pelas suas informações. E para você que está assistindo a gente em casa e tem qualquer tipo de problema ou acha que tem algum tipo de problema, é só vir aqui na carreta itinerante do DPE e saber se você pode ou não ajuizar algum processo contra, né, a saúde tanto do Estado quanto particular, porque não tem esse tipo de diferença, já que o paciente é o mais importante. Volto com você, Adriane. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. E por causa das eleições suplementares para governador do Amazonas, que acontece neste domingo, as aulas das escolas públicas serão suspensas a partir desta quinta. E sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Quando os alunos voltam às aulas? Segunda-feira já vai dar tempo de devolver as escolas? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha, depende, viu? As escolas estaduais têm a previsão de retorno das aulas apenas na terça-feira, né? A Secretaria de Estado de Educação disse que a segunda-feira vai ser usada para fazer a limpeza das escolas, porque muita gente deve passar por esses locais de votação, mas as escolas municipais, principalmente aqui de Manaus, elas têm a previsão realmente de retornar às aulas na próxima segunda-feira. A gente também tem a situação, Adriane, dos locais de votação que ficam nas comunidades rurais. Algumas escolas também vão ser utilizadas nas comunidades rurais e, nesse caso, dependendo da localidade, os agentes do TRE, né, as pessoas que vão cuidar das urnas de votação e também vão cuidar da transmissão dos dados, em algumas localidades eles vão ter que pernoitar, eles vão ter que dormir na comunidade e aí, nesse caso, é muito provável que também não haja aí a possibilidade das aulas retornarem também na segunda-feira. Nós estamos falando de uma estrutura realmente muito grande aqui no nosso estado, são 180 escolas estaduais e 223 escolas municipais. E aí essas aulas já vão ser suspensas em alguns casos desde a quinta-feira, em outros casos desde a sexta-feira. E aí essas aulas, como em alguns casos vão ser 2 dias de aula, né, vão ter que ser repostas em algum momento. A Secretaria Municipal de Educação aqui de Manaus informou que na quinta e na sexta-feira, no dia 13 e no dia 4 de agosto, eles vão se reunir, né, os setores pedagógicos vão se reunir para refazer aí o calendário das aulas, para fazer a reposição dessas aulas que vão ser perdidas por conta da eleição suplementar. A ideia é que realmente o calendário seja completo ainda esse ano, né? Alunos têm que ter pelo menos 200 dias de aulas, né? Dias letivos, né? Dias em que eles vão estar estudando efetivamente, e aí essas aulas vão ser repostas. No caso da Secretaria de Estado de Educação, essas aulas vão ser repostas posteriormente, provavelmente em dias de sábado, e isso vai ser definido ainda um pouco mais lá para frente, né? A Secretaria de Estado de Educação aparentemente deve deixar os professores e cada instituição bem à vontade para definir como é que vai ser a reposição dessa aula. A gente já começa tanto na quinta quanto na sexta-feira também, Adriane, a instalação das urnas eletrônicas, né? E algumas dessas urnas vão ficar sendo guardadas pela Polícia Militar e pelo Exército. Nós estamos falando de 1.508 locais de votação em todo o estado e com certeza a gente já sabe que essa estrutura realmente é bastante grande. Eu não estou conseguindo te ouvir, mas essa estrutura com certeza vai mexer bastante aí com a estrutura das escolas estaduais e municipais. Tá certo, Thea. Obrigada pelas informações. Você aí de casa confere agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para esta quinta-feira. Amazonino Mendes não divulgou a agenda. Eduardo Braga participará de reunião durante o dia e a noite. Participa de debate em uma emissora de TV. O candidato Jardel concede entrevista aos jornalistas da Rede Calderaro pela manhã. José Ricardo faz panfletagem na Avenida Constantino Neri e tem sessão plenária na Assembleia pela manhã. À noite, participa de debate em uma emissora de TV. A candidata Liliane Araújo grava programa para as redes sociais pela manhã. À tarde, almoça com a equipe de campanha e à noite participa de debate em emissora de TV. Luiz Castro tem atividade parlamentar pela manhã na Assembleia. À noite, participa de debate. Marcelo Serafim faz panfletagem no centro pela manhã, almoça com lideranças e à noite participa de debate em uma emissora de TV. A candidata Rebeca Garcia participa de debate em uma emissora de TV. O Wilker não terá agenda durante o dia. À noite, participa de debate.
Agora são 6 horas e 44 minutos para você que começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento. Não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Dupla invade a autoescola na Cidade Nova e faz arrastão nas salas de aula de legislação. As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que 2 homens entraram armados e levaram dinheiro, celulares e notebooks. Até agora, ninguém foi preso. Corpo de Bombeiros continua buscas por 9 pessoas desaparecidas no naufrágio de um rebocador de balsa. A embarcação que estava vindo para Manaus bateu em um navio mercante no Rio Amazonas, próximo ao município de Óbidos, no Pará. Procuradoria-Geral do Estado aplicou multas às empresas especializadas que atuam nas unidades prisionais do Estado por causa das rebeliões ocorridas no início do ano. O valor está em torno de R$ 8 milhões. E a INSS começou mais uma fase para a revisão dos benefícios por incapacidade. A ação vai analisar os benefícios de auxílio-doença concedidos judicialmente e estão há mais de 2 anos sem revisão de perícia médica. Fiscalização realizada em mercados e supermercados de Manaus constatou grande quantidade de produtos fora do prazo de validade e até baratas entre os alimentos comercializados. 10 estabelecimentos foram fiscalizados nas zonas norte e leste de Manaus. Desses, 8 foram autuados por descumprirem exigências. E agora a gente volta a falar das eleições desse domingo. A candidata Rebeca Garcia vai disputar as eleições suplementares com o vice, Felipe Souza, tendo sua candidatura impugnada no Tribunal Regional Eleitoral. Sobre esse assunto, eu volto a conversar com a Thea Morel. Olá, Thea. Como fica essa situação agora? Bem, Adriane, a gente sabe que essa eleição suplementar ela tem realmente um calendário bem complicado, né? Alguns prazos, eles não são cumpridos como a gente espera e esse é um dos casos, né? A Rebeca Garcia, né, a coligação dela, no caso, tem até 7 dias para recorrer dessa decisão do Tribunal Regional Eleitoral e, portanto, como ela tem um período que vai depois da eleição, né, um período para a defesa dela e da coligação dela, essa defesa só deve acontecer realmente depois da votação. Não significa que o pleito vai ser atrapalhado por isso. A gente já sabia, inclusive, que o outro vice dela, que havia sido retirado, ele vai aparecer na urna eletrônica, embora o vice agora seja Felipe Souza. E isso deve ser uma questão realmente para o TRE, para o Tribunal Regional Eleitoral, resolver logo depois da eleição, justamente por conta desse prazo que é muito enxutinho, né? Esse pedido de impugnação da candidatura do vice de Rebeca, o Felipe Souza, que é vereador, foi feito pela candidata Liliane Araújo. E isso foi, inclusive, questionado pelo próprio partido de Liliane. De acordo com o partido, foi uma decisão dela específica, não foi uma decisão do partido, né? Mas esse pedido de impugnação foi dado entrada na justiça e, por enquanto, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu aí por essa impugnação e a Rebeca Garcia disputa a eleição com essa indefinição em relação ao vice que vai concorrer na eleição. A gente acredita que logo depois do pleito, o TRE deve bater o martelo, porque vai receber aí a defesa por parte da coligação de Rebeca Garcia e deve dar uma solução para o caso. E isso se Rebeca Garcia realmente passar para o segundo turno, for uma das primeiras colocadas. Se não, nem tem muito por que entrar com a defesa, nem tem muito realmente por que dar seguimento nesse processo, Adriane. Isso mesmo, Thea. Na urna, para você, eleitor, que for votar na Rebeca, vai aparecer Abdala Frache, que foi o primeiro vice, onde foi registrado lá. Ele foi excluído, né, desse processo eleitoral por ser condenado por uma formação de cartel de combustíveis e aí se tornou ficha suja e por isso não pode disputar a eleição, inclusive está inelegível, apesar de continuar como deputado estadual. O segundo vice agora, Felipe Souza, fica de fora, mas a coligação tem um prazo aí de 7 dias para apresentar a defesa, né? Felipe Souza, que a gente vê agora nas imagens, que foi divulgado como novo vice da Rebeca, também está com problema judicial aí, foi impugnado e tem 7 dias para apresentar a defesa. Aí a gente vai acompanhar o desdobramento a partir de domingo com o resultado do primeiro turno das eleições. Agora, Thea, vamos continuar falando de política, mas agora de um cenário nacional. A Câmara aprovou na noite de ontem o arquivamento das denúncias contra o presidente da República, Michel Temer. E ele estava respondendo, poderia responder, na verdade, por um crime de corrupção passiva, mas os políticos decidiram lá em Brasília para que ele permanecesse, né? Para que ele não fosse julgado agora, que a denúncia não desse prosseguimento. E aí a gente tem uns políticos aqui do Amazonas. A nossa bancada é formada por 8 deputados e desses
6 políticos representando o nosso estado foram favoráveis ao arquivamento dessas denúncias. Exatamente, Adriane. O que interessa aqui para a gente do Amazonas é qual foi a postura dos nossos deputados federais, né? Dos deputados que estavam lá na Câmara durante essa votação tão importante para o nosso país. E foi uma postura realmente de 6-2. 6 votaram a favor do arquivamento da denúncia, que não vai para o Supremo, e outros 2 votaram contra, né? Queriam que a denúncia realmente fosse para a Justiça. A gente tem aqui a listinha deles que a gente vai passar agora para todo mundo. A gente tem votando a favor do arquivamento, né? Alfredo Nascimento, temos também aí o Átila Lins, temos o Pauderney Avelino, o Sabino Castelo Branco e o Silas Câmara. E temos votando contra a Conceição Sampaio e o Issa Abraão. Os argumentos são bem interessantes, viu, Adriane? Assim como a Câmara dos Deputados, ela é realmente muito diversificada, né? A gente tem aí realmente argumentos que foram postos, colocados ali durante essa sessão, durante essa votação. Por exemplo, a gente tem, no caso, a reforma trabalhista, o Arthur Bisneto, que também votou, né, a favor do arquivamento, né, ele disse que queria que a reforma trabalhista passasse e que, por conta da estabilidade política, queria que realmente esse processo, queria que o Michel Temer continuasse no poder. A gente tem aí o Pauderney Avelino, que é apontado como um dos deputados mais antigos ali da Câmara dos Deputados, dizendo que gostaria que o Joesley Batista provasse, dissesse realmente de onde vinham essas denúncias e pudesse apresentar provas mais concretas em relação a elas. E o Silas Câmara, por exemplo, disse que gostaria que o Michel Temer fosse sim julgado pela Justiça, pelo Supremo, mas apenas depois do fim do mandato dele, né? No geral, a justificativa de todo mundo é sempre a estabilidade política, porque se essa denúncia fosse para o Supremo, realmente o Michel Temer teria que ser afastado por 180 dias até que essa investigação, que esse processo fosse concluído. E se o Supremo não julgasse, ele voltaria ao poder. Mas 180 dias, 6 meses, diante de uma eleição que a gente já vai ter ano que vem, realmente é muito tempo. Conceição Sampaio e Issa Abraão votaram para que a denúncia fosse realmente para o Supremo, porque eles esperavam que a Câmara dos Deputados ali, já que não podia conduzir essa investigação, eles esperavam que a avaliação do Supremo pudesse ser mais isenta e pudesse ser feita de uma maneira mais correta. Então essa foi a postura dos nossos deputados federais, Adriane. A maioria dos deputados favoráveis ao arquivamento usa justamente essa argumentação de que teria que manter a economia funcionando, seria uma instabilidade muito grande para o país tirar o presidente novamente, né? Vamos mostrar de novo aqui os nossos deputados do Amazonas, a postura deles. Foram 6 que votaram favoráveis e 2 que votaram contrários. Desses que votaram contrários, a gente tem o Issa Abraão, que já era esperado, porque a postura do partido dele, a orientação da sigla nacional era essa mesma, e a gente tem a Conceição Sampaio, do PP, que acabou votando contra o partido, seguindo a orientação diferente do partido, correndo risco aí de até responder por infidelidade partidária. Então, essa que é a relação. É muito importante que você, eleitor, tenha consciência de quem votou a favor, quem votou contra, quem quis que essa denúncia fosse arquivada. E aí vai depender muito da sua postura, né, do que você acredita que deveria ser o ideal ou não para esse período da economia, desse período da política brasileira que está completamente instável. Então, essa é a relação que a gente faz questão de mostrar para que você tenha consciência disso. Agora, até, só para ficar claro, o que acontece com o arquivamento dessa denúncia? Olha, Adriane, com o arquivamento dessa denúncia, realmente nem tem mais tempo hábil de se avaliar qualquer outro tipo de denúncia em relação ao Michel Temer, né? Ele vai continuar pelo menos até o fim do mandato, né? A não ser que uma nova denúncia surja. Isso, na verdade, essa votação de ontem, na verdade, a expectativa já era que essa denúncia fosse arquivada. Mas ela diz muito sobre qual vai ser a postura do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, em relação a alguns projetos importantes que devem ser votados esse ano, viu? Um desses projetos é justamente a reforma trabalhista. Quando a gente vê ali esse placar praticamente empatado, Michel Temer conseguiu o arquivamento da denúncia, mas o placar está empatado, não foi como, por exemplo, o impeachment da Dilma, né? Quando a gente vê esse placar empatado, a gente sabe que o Michel Temer vai ter uma certa dificuldade em aprovar a reforma trabalhista, porque ele vai ter que fazer um lobby muito maior. A reforma trabalhista, por exemplo, é um projeto muito mais importante
e ele vai ter que conseguir muito mais votos para fazer essa reforma passar. O que dá um certo respiro ali para o trabalhador que está questionando essa reforma, mas ele realmente vai precisar de muito mais apoio, de uma bancada muito maior para passar por essa reforma trabalhista. E é um indício de que essa reforma, quem sabe, pode não passar nesse momento, embora seja apontada como uma reforma muito importante por parte do presidente Michel Temer. E a postura dos nossos deputados também já é um indício de como eles podem votar nessa reforma trabalhista. Pode ser que alguns deles, como a Conceição Sampaio, como você mesmo disse, se rebelem contra a orientação do partido e votem contra a reforma. Então a gente tem que aguardar essas novas votações e ver o que vai acontecer daqui até o fim desse mandato. Tem aquela história, primeiro a gente tira a Dilma e depois deixa para lá. Obrigada, Thea, pelas informações. E agora chegou o momento do nosso quadro Mais Saúde. A gente vai falar dos efeitos no nosso sistema nervoso, neurológico, que o álcool causa. São vários problemas que são causados pelo uso excessivo ou pelo menos quando você bebe e dirige. A gente vai mostrar quais são os problemas disso e os cuidados que você tem que tomar a partir do momento que decide tomar bebida alcoólica. Hábito comum entre muitos brasileiros, ingerir bebida alcoólica virou sinônimo de lazer. Não importa se é fim de semana ou dia útil, os bares costumam estar sempre lotados. De acordo com o levantamento nacional de álcool e drogas, pelo menos 50% da população brasileira acima dos 18 anos consomem bebidas alcoólicas. E um relatório de 2011 da Organização Mundial da Saúde mostra que o Brasil está entre os países que registraram aumento no consumo excessivo de álcool. Um problema que pode levar a sérias consequências. Os riscos imediatos, logo após o consumo de álcool, envolvem sintomas mais agudos, como alteração do nível de consciência, que pode variar desde uma euforia leve até um estado de coma. E a gente já entra também um pouquinho nos efeitos deletérios do álcool pelo uso a longo prazo, que são os efeitos crônicos. Aumenta o risco de doença cardíaca, de infarto, de derrame. E além desses problemas, quem faz uso excessivo de bebida alcoólica acaba assumindo riscos não só para si. Estatísticas recentes do Ministério da Saúde mostram que 21% dos acidentes de trânsito registrados no Brasil estão relacionados ao consumo de álcool, um número que preocupa. A partir de níveis pequenos, mesmo 50 miligramas de álcool, por decilitro de sangue, você já tem uma alteração de comportamento, não tem aquela velocidade de reflexo de frear, de desviar, ou até de respeitar as leis de trânsito. A neurologista chama a atenção ainda para a duração dos efeitos da bebida no organismo. Em muitos casos, se uma pessoa tomar cerca de 10 copos de cerveja, por exemplo, o álcool pode demorar até 8 horas para ser metabolizado completamente pelo fígado. Existe uma diferença de metabolismo por sexo e faixa etária. Isso varia um pouquinho de acordo com o consumo da bebida alcoólica, se é mais regular ou menos regular. No domingo, quando acontece a eleição suplementar para governador aqui no Amazonas, entra em vigor a lei seca. A partir de meia-noite, ficam proibidos a venda e o consumo de bebida alcoólica. A medida é para evitar que o eleitor vá às urnas embriagado, já que a bebida afeta a capacidade de discernimento humano. Nos bares, muita gente aprova a determinação. Super apoio, porque a responsabilidade é grande, de quem está indo, votar e tudo mais. Até para evitar bagunça, qualquer tipo de confusão. É importante, tem que ter, sempre. Eu acho muito correta, não só pelo você votar, porque você já chega, você já sai de casa já com aquele voto certo que você vai... O problema é depois. O problema é depois, é o trânsito, E quem descumprir a medida deve ser enquadrado no crime de desobediência previsto no artigo 347 do Código Eleitoral. O álcool, ele altera nossa capacidade de fazer um julgamento crítico. Ela corre o risco até de errar na hora de votar na cabine, mesmo sendo 2 números, de se atrapalhar. Então, o ideal é que você não ingira bebida alcoólica.
E o Teatro Amazonas recebeu músicos locais de Roraima para uma apresentação especial com obras de compositores regionais, música clássica e trilhas de filmes de séries famosas. O espetáculo marcou o encerramento de um intercâmbio entre as orquestras de violões dos dois estados. Foi um encontro histórico. Orquestra de Violões do Amazonas e Instituto Boa Vista de Música juntos no mesmo palco. O espetáculo apresentado marcou o fim de um intercâmbio entre músicos dos dois estados. Ano passado, em 2016, a Orquestra de Violões do Amazonas fez um espetáculo no CAF para aproximadamente 1.200 pessoas e através do projeto Música na Estrada. Isso causou nos músicos de lá, os músicos locais, um certo interesse, uma grande admiração pelo nosso trabalho. Na verdade, já está sendo uma experiência muito gratificante, né? Porque nós estamos aqui desde domingo, temos domingo, então segunda-feira teve workshops, palestras, e então está todo mundo muito assim animado, está todo mundo emocionado, porque é a primeira vez que nós estamos vindo para cá, né, tocar no Teatro Amazonas. A primeira a se apresentar foi a Orquestra de Violões do Amazonas. No repertório, composições de músicos locais e baião. Depois foi a vez da Orquestra de Violões do Instituto Boa Vista de Música, tocando clássicos como o Irapuru. No ápice da apresentação, as duas orquestras se juntaram no palco. E para delírio do público, trilhas de filmes e séries famosos como Game of Thrones, e Piratas do Caribe foram tocadas. A apresentação, que reuniu artistas de Roraima e do Amazonas, foi um momento único. Ou como diz a pequena Lohana, que toca desde os 6 anos, cheio de emoção. Foi emocionante, muito legal lá. Dá um orgulho assim na gente, né? E as inscrições para o segundo semestre dos programas de incentivo à prática de atividades esportivas na Vila Olímpica de Manaus vão até amanhã. Sobre esse assunto, eu converso agora com Danilo Alves. Olá, Danilo. Que modalidades esportivas serão oferecidas? Como é que os interessados podem se inscrever? Então, Adriane, são várias modalidades e eu falo para as pessoas interessadas correrem, porque, como você disse, acaba amanhã as inscrições. Para você que está interessado, só chegar lá na Vila Olímpica, lá na Avenida Pedro Teixeira, bem pertinho ali da Delegacia Geral, que você já chega das 8 às 11 da manhã pela parte da manhã ou às 2 até às 5 horas da tarde pela parte da tarde. Leva sua documentação, dependendo da modalidade e também do tipo de curso que você quer seguir. Isso porque existem dois tipos, Adriane: a escola de iniciação esportiva, que são de crianças de 6 anos até adolescentes até 16 anos, e também a participação da comunidade, que a partir dos 17 anos, para 3 modalidades você já pode estar apto para poder fazer. Leva a sua documentação, 2 fotos, comprovante de residência, comprovante, na verdade, certidão de nascimento, uma xerox, e também outros documentos como RG e xerox do CPF. Chega lá, faz a sua inscrição, são 2 modalidades, boxe, tem também aula de ritmos, caminhada orientada, isso tudo para você chegar lá. É só chegar lá, se informa qual é a modalidade que você quer seguir e pronto, já começa a fazer seu esporte. Quem sabe você não consegue até, né, virar um atleta, né, que a Vila Olímpica já é famosa por abrigar, por fazer a moradia de vários atletas que já são medalha de ouro. Volto com você, Adriane. Obrigada, Danilo. Ótimo dia para você. E agora a gente vai para o intervalo e na volta trazemos a nossa última entrevista com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. O convidado de hoje é Jardel Nogueira, do PP. É um instante só, não saia daí.